Bom dia, pessoal. Buenos dias. Hoje nossa aulinha vai ser gravada e aí então nós continuamos esse assunto, né? Já começamos na última aula, que é as massas molares, né? O mol, a unidade mol, tá? Então é química, é a apostila 1 do setor B, tá? Da página 754. Essas aulas de mol, pessoal, elas correspondem às aulas 6, 7 e 8, tá? Mas a gente vai trabalhar todos os exercícios, tá? Então, a parte teórica envolvida mesmo, ela não é muito, mas aí tem bastante exercício para a gente treinar essa aplicação, tá? Um bom dia aí, uma imagenzinha para alegrar nossa vida. Então, vamos começar, pessoal. Então, a primeira coisa, né, vamos dar uma lembrada no conceito na constante de Avogadro, ou número de Avogadro, que é a unidade mol, né? Mol nada mais é que uma unidade, só que não é uma unidade que a gente usa no dia a dia. Unidades que a gente utiliza no dia a dia é dúzia, né? Então, quando você faz qualquer cálculo com essa unidade, você dificilmente pega uma calculadora ou faz uma regra de 3, porque é uma unidade que você já está habituado, né? Equivale a 12 unidades. Centena equivale a 100 unidades. Se eu falar meia dúzia, se uma dúzia é 12, meia dúzia é metade, 6 unidades. Se eu falar duas centenas, se uma centena é 100, duas centenas, 200 unidades. Então, são unidades que estão incorporadas no nosso dia a dia. Aí aparece o mol, né? O mol aparece no colegial e o pessoal, né, nossa. Mas, gente, mol nada mais é que uma unidade, que mede um montão. E mede quanto? Aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades, que dá tudo isso aqui de zerinhos. Deixa eu colocar um ponteiro aqui pra gente, tá? Aqui eu tenho 10 a 23. Então, é muita coisa. Não foi uma unidade inventada, né? Ela foi determinada no laboratório pelo Avogadro a partir de um experimento, mas, na verdade, a gente precisa saber usar, né, essa unidade. E é isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai usar aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades, que é o mol. Alguns exercícios, se for de segunda fase e ele der esse valor, porque normalmente a constante de Avogadro ou o número de Avogadro vem escrito no dado do exercício. Se ele colocar esse valor de 6,02 vezes 10 a 23, você não pode aproximar. Em teste a gente aproxima, porque vai chegar numa alternativa aproximada, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Bom, gente, se organizem direitinho, né? Eu dou dicas para que você não erre. Ai, poxa, eu não gosto de cálculo, não gosto de conta, não sei fazer conta de potência. A gente vai treinar, tá? Então, vocês têm que insistir, não é porque você não é tanto da área de exatas que vai deixar de trabalhar e fazer um exercício com o mol, tá? Porque a maioria a gente não faz, tá bom? Então, vamos lá para a parte teórica envolvida. Já sabemos que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. O que é a massa molar? O nome já está falando, ó. A massa molar, isso a gente já viu, tá, gente? Sim, a gente viu um pouco rápido no finalzinho da nossa aula, então para a gente reforçar. A massa molar é a massa em gramas existente em um mol de uma substância. Se eu pego um mol de uma substância e coloco numa balança, bom, 1 mol da substância tem 6 vezes 10 a 23 da substância. Se eu colocar numa balança, aquela massa que eu vejo na balança em gramas equivale à massa molar, tá? Então, se eu pegar 1 mol de átomos de ouro, eu tenho quantos átomos de ouro? 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Se eu conseguir pegar essa quantidade de átomos e colocar na balança, a massa molar que vai acusar lá, em gramas, é chamada de massa molar. Aquela massa que a balança me dá é massa molar, que é a massa de 1 mol, tá? Se eu pegar 1 mol de moléculas de água,
colocar numa balança, eu vou estar colocando quantas balanças? Quantas moléculas? Ô, gente, tô engasgando, hein? Quantas moléculas eu vou colocar numa balança se eu colocar 1 mol de água? Eu vou colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas. A massa em gramas que a balança me fornece é chamada de massa molar. Posso pegar 1 mol de íons de cálcio? Posso. Que equivale a quantos íons do cálcio? 6 vezes 10 a 23 íons do cálcio. Se eu pegar essa quantidade de íons de cálcio e colocar numa balança, a massa em gramas lá equivale à massa de 1 mol, tá? É isso que a gente vai trabalhar. E como que a gente faz para descobrir essa massa molar, tá? É agora. Como a gente vai descobrir a massa molar de uma substância? Muitas vezes o exercício fornece no dado do exercício vem escrito dado a massa molar, mas às vezes não fornece quando o vestibular te dá tabela periódica na prova, tá? Então você vai pegar a linda da tabela periódica, peguei uma aqui, normalmente que aparece em vestibular, eles não colocam os nomes, e você vai pegar a massa dos átomos que você está analisando na substância. Então você tem que olhar para toda a tabela tem um tipo de uma legenda e tem 2 números, o número atômico e a massa atômica. Essa tabela aqui, a legenda foi o número atômico em cima, a massa atômica embaixo. Mas tem tabelas que inverte, tá? Sempre dá uma olhada para ver. Então aqui, por exemplo, eu peguei o hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1, sua massa atômica é 1,01, aproximadamente 1, né? Aqui é uma tabela só com massa, tá? Então, sempre olhe para ver sobre o que ele está te fornecendo. Então, vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Vamos determinar a massa molar de algumas substâncias. Então, eu vou analisar átomos. A gente analisa átomos quando a gente não tem um aglomerado definido, tá? Então, por exemplo, eu vou analisar ouro, um anel de ouro, uma peça de ouro, uma corrente de ouro. Ali a gente não tem um aglomerado definido de ouro, tá? Então a gente chama de átomos. Então, 1 mol de ouro. Se eu analisar a massa molar, eu vou na tabela, vou procurar o ouro. Gente, tem que olhar a tabela, tá? A tabela não é enfeite, hein? Tem que ficar olhando para ela, porque aí você acaba achando os átomos mais rápidos, né? O ouro, por exemplo, tá aqui, ó. Sua massa, essa aqui é a massa atômica. Essa massa atômica vira massa molar quando você usa gramas. Então, ouro, 197 gramas é a massa de 1 mol. Gente, é fácil, tá? O problema é que nos exercícios vocês acabam olhando, lendo, e aí não sabe se organizar com os dados. Mas, gente, a massa molar é a massa de 1 mol, tá? Que tem 6 vezes 10 a 23, ponto. Como eu determino essa massa? Eu pego a tabela periódica e vejo os átomos da substância. Então, a massa molar é uma quantidade fixa, né? Para cada substância. Se eu pegar, por exemplo, carbono. A grafite da lapiseira que vocês usam é de carbono grafite, carbono. Você está usando átomos de carbono no grafite. 1 mol de átomos de carbono. Vou na tabela, ó, o carbono está aqui. Sua massa é 12, equivale a 12 gramas. Tá vendo? Se eu pesar 12 gramas numa balança de carbono grafite, lá eu tenho 1 mol de átomos. Que tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Aí o exercício vai direcionar o que ele quer, tá? Se eu falar de ferro, eu tenho uma barra de ferro que eu tenho 1 mol. Que massa que eu vou ter? Pego a linda da tabela, busco o ferro, tá aqui, e a sua massa 56 gramas. Elis, mas o que eu faço daqui? Aí, gente, é o exercício, vai te falar. Se eu, por exemplo, de carbono tiver 6 gramas, 6 não é metade de 12? Então, aqui eu vou ter a metade. Metade de 1 mol é meio mol. Então, tudo vai girar em torno da pergunta do exercício, tá? Agora, vamos ver massa molar quando eu tenho uma molécula, quando eu tenho um aglomerado, né? Uma substância com mais de um átomo aglomerado. Então, por exemplo, se eu pegar a água,
1 mol de moléculas de água. Por que eu sei que é molécula? Porque é um aglomerado de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Mais para frente, quando vocês trabalharem a parte de ligações químicas, vocês vão ver que, na verdade, o termo molécula é quando esse aglomerado, entre os átomos, eu tenho ligação covalente. Mas, gente, isso agora não é importante, tá? O importante é a gente trabalhar com mol. Então, 1 mol de moléculas tem a sua massa molar. Só que agora, eu não tenho só um átomo para procurar na tabela. O que eu faço? Eu pego esses átomos aqui, ó, o hidrogênio está aqui. Cada hidrogênio vale 1. O oxigênio está aqui. Cada oxigênio vale 16. Aí eu olho na molécula de água, são 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. 2 para o hidrogênio mais o oxigênio que vale 16. Somo. Essa massa, quando eu coloco em gramas, é a massa de 1 mol de moléculas. Ah, não é a massa de uma molécula? De jeito nenhum, gente. Uma molécula de 18 gramas eu ia enxergar. É a massa de um monte. Gente, 18 gramas é mais ou menos uma barrinha de cereal pequena. Se você achar que 18 gramas é uma molécula de uma molécula, a massa de uma molécula, significa que você enxerga ela, né? Eu ia adorar enxergar, tá? Mas grama é para 1 mol, e 1 mol tem um montão. Vamos pegar outra molécula. Vamos pegar o gás carbônico. Como que eu acho a massa molar do gás carbônico? Eu somo as massas dos átomos que eu tenho. O carbono vale 12, tá aqui, mas eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio vale 16. 2 vezes 16, 32. Então, vai ser 32 com 12, 44 gramas. 44 gramas é a massa molar do CO2. O que significa isso? Que 1 mol, se eu colocar numa balança, vai me dar uma massa de 44 gramas, se for do gás carbônico. Se eu pegar 1 mol de moléculas de água e colocar numa balança, eu vou ter uma massa de 18 gramas. Vamos fazer mais um. Gás oxigênio. Cuidado também nos exercícios, tá? Porque às vezes ele fala gás oxigênio e não te dá fórmula, né? As substâncias de dia a dia, ele vai querer ver se você sabe. Então, gás oxigênio é O2. Sua massa molar. Se cada oxigênio vale 16 e eu tenho 2 aqui na fórmula, 2 vezes 16, 32. Então, se eu pegar 32 gramas de gás oxigênio, lá eu vou ter 1 mol. Se eu pegar 2 mols de gás oxigênio, eu vou ter o dobro. Dobro de 32, 64. Se eu pegar meio mol de gás oxigênio, eu vou ter a metade. Então, dentro dessa teoria, gente, o exercício vai falar o que ele quer, tá? É isso que a gente vai trabalhar fazendo os exercícios. Bom, então a gente já viu massa molar de átomos, quando eu estou falando da substância, é átomos. Massa molar quando eu tenho um aglomerado, né, que a gente dá o termo de molécula. Mas eu posso ter massa molar de íons, posso ter, tá? Pode ser, íons são espécies, né, que tem carga positiva ou negativa. O que vai acontecer? Quando você trabalhar a massa molar de íons, a carga não vai mudar a massa. Porque o que é um íon positivo? Do elétrons. O que é um íon negativo? Ânions, né? Cátions são íons positivos, ânions são íons negativos. Vocês vão ver isso no outro setor, tá, gente? Na parte A, tá? Mas perder ou ganhar elétrons não muda a massa. Então, por exemplo, eu falo 1 mol de íons cálcio. Então, cálcio tem no leite. Você vai na tabela, o cálcio está aqui. Quantos gramas? 40 gramas. Tem 1 mol de íons. 1 mol de íons tem um monte, né? 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Ah, mas e se não tivesse essa carga aqui, Arleise? Aí eu iria falar 1 mol de átomos. Porque aí eu falo íons quando tem carga. E a massa continuaria 40, porque a carga não interfere, tá? Só isso. Se eu falar do sódio eles falam bastante, né? Tem no sal de cozinha. Na tem uma massa de 23. Se tem essa carga positiva, continua 23. Só que gramas para 1 mol.
E se eu falar desse íon aqui, o sulfato, 1 mol dos íons sulfato, SO4, 2-. Esse -2 significa que esse íon ganhou 2 elétrons. A massa não muda. O S vem aqui, é 32, eu só tenho 1. Eu tenho 4 do oxigênio. 4 vezes 16 dá 64. Então, 32 mais 64, 96. Que vai ser a massa em gramas para 1 mol. Se eu tiver metade, meio mol, eu vou ter metade da massa. Se eu tiver 3 mols, vou ter 3 vezes essa massa. Então, tudo aqui é proporcional. Então, agora algumas dicas para que vocês não se percam nos exercícios. Porque, gente, é sério, a teoria é só essa, tá? Então, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, vou estudar mol, vou estudar. A teoria mol é muito pouca. Mas o problema é que, dependendo de como ele faz o exercício, você não entende o que ele quer. Então, o que eu dou de dica, tá? Para a gente interpretar direitinho os exercícios. Eu falo que eu gosto de sempre fazer uma linha, para não ter que ficar fazendo um monte de regra de 3. Então, por exemplo, um exercício fala sobre o ouro. Então, eu faço a linha do ouro. Essa linha que eu vou montar agora com vocês, ela é fixa, não importa a pergunta que fizer sobre ele. Então, o que eu sei? Que um mol de átomos de ouro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro, que tem sua massa molar. Essa massa molar saiu da tabela. Aí, a partir disso, eu vejo o que o exercício está perguntando. Se ele estiver perguntando quantos mols, eu vou colocar um X aqui. Se ele estiver perguntando átomos, a minha pergunta do X vai vir aqui embaixo. Se for a massa, vai vir aqui. Tá? A gente vai fazer exercícios para vocês verem como aplicar. Mas eu aconselho a sempre fazer a linha para treinar, tá? Normalmente, dessa linha, a gente usa uma parte dela só. Tá? Se eu estiver falando de água, por exemplo, o que seria a linha para a água? A água é uma molécula, então 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que tem sua massa molar, que a gente acabou de determinar. Isso aqui eu peguei na tabela, né? 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Tá fixo. Se eu falar assim para vocês, eu tenho um copo com 2 mols de água, eu vou ter 2, não é o dobro de 1, eu vou ter o dobro de moléculas, pego o dobro de 6, que é o quê? 12. 12 vezes 10 é 23, e vou ter o dobro da massa. 18 vezes 2, 36, é isso, né? 36 gramas. Se eu falar assim para vocês, eu enchi um copo com água com 180 gramas. 180, aqui não é 18? 180 não é vezes 10? Aqui, então, vai ser vezes 10 aqui também. Tudo é proporcional. Quando vocês passam a ter essa segurança de montar essa linha que eu falo para vocês, normalmente vocês acertam o exercício, tá? É isso que a gente vai fazer. E se eu estiver falando de 1 mols de íons de cálcio, eu sei que eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons do cálcio. Vou na tabela, se o exercício não me der, pego a massa do cálcio lá na tabela, só que coloco gramas. 40 gramas. Se eu tiver 20 gramas dos íons de cálcio, eu vou ter quanto de íons? A metade? Metade de 6 é 3. 3 vezes 10 é 23. E vou ter a metade de mol, que vai ser meio mol, tá? Então, o exercício te pergunta o que ele quer. Bom, agora a gente vai treinar nos exercícios. Então, agora, gente, eu vou fazer alguns exercícios com vocês da apostila de vocês, tá? E aí, eu vou deixar 3 exercícios para vocês fazerem, que aí eu vou passar a correção para vocês depois, tá? Porque vocês precisam treinar o que a gente vai fazer agora sozinhos. Normalmente, vocês não erram um exercício, vocês não entendem a pergunta, tá? Então, a primeira coisa que eu aconselho é identificar de que substância ele está falando e montar a linha antes mesmo de ler a pergunta, tá? Então, no começo façam isso, que vocês vão perceber. Mas como assim de que substância que ele está falando? Então, aqui, por exemplo, ele conta uma historinha, alumínio, chumbo e outros plásticos, né? E materiais plásticos são substâncias suspeitas de provocar intoxicações no organismo humano.
considerando uma embalagem de creme dental que contenha chumbo. Tá vendo? Eu não tô nem prestando atenção no que ele tá falando. Falou de chumbo. Chumbo é minha substância. Não vou ler a pergunta. Vou montar a linha para o chumbo. Depois eu volto para ler a pergunta. Gente, se vocês tiverem esse hábito no início, vocês vão se sentir seguros na hora de ler o exercício. Com o tempo você consegue fazer direto, tá? Eu só aconselho a não se atropelar, não se atropele, tá? Então vamos ali. O molde de chumbo, tô falando do chumbo, vou montar a linha do chumbo. Tem 6 vezes 10 a 23 átomos do chumbo, porque chumbo não tem um aglomerado definido. E qual vai ser a massa molar? Ele me deu aqui no exercício. Se ele não tivesse me dado, tá escrito aqui, massa molar, eu iria lá na tabela pegar. Então, aqui é 200 gramas por mol, tá vendo? Então, 1 mol tem 207 gramas. Ah, Elise, a massa molar não é 0,27? 207? Oi, Elise. Não, a massa molar é fixa. Ou ela é fornecida no dado do exercício, você pega na tabela. Pronto, montei minha linha. Essa é a minha linha fixa pro chumbo. Agora eu vou ver a pergunta. O que ele quer saber do chumbo? O número de mols. Mol tá aqui? Não, aqui é átomo. Mol tá aqui. Então, a pergunta, o meu X tem que vir aqui. Quando você tem 0,207 gramas. Gramas é a unidade de massa, massa embaixo de massa. Então, a minha regra de 3 não vai usar agora esse 6 vezes 10 a 23. Eu só coloquei porque eu gosto de treinar a linha inteira. Mas uma hora vai ser feita a pergunta de átomos, tá? Então, pronto, gente. 0,207, ó, essa é a pergunta, eu coloco aqui, X embaixo do que ele quer. Ele quer o número de mols. Ah, Elise, número de mols de átomos, mas é mol. Se ele quisesse átomos, ele ia perguntar número de átomos, tá certo? Essa continha aqui deixa a gente feliz, né? Daqui para cá, ó, tá vendo? São 3 casas, você dividiu por 1000, daqui para cá divide por 1000 também, tá? 1 dividido por 1000, 0,01 mol. Mas, gente, a prioridade agora não é você ficar nervoso, estressado por causa do cálculo. É você entender a regra de 3, tá? Regra de 3 é proporcional. Então, daqui para cá é dividido por 1000, daqui para cá também. Quiser fazer x vezes 207 é igual a 1 vezes 0,207, tudo bem, tá? Esse 6 vezes 10 a 23 a gente não usou, só isso. Então, a alternativa aqui, 0,001 mol equivale a 1 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer agora um exercício da Fufu. Tá na mesma página, 754, vamos fazer o exercício 2. Ele tá me falando de que substância? Depois eu leio a pergunta para eu não me contaminar. Façam isso que vocês não erram. Ele tá falando de cobre, legal, vou montar a linha para o cobre. 1 mol de átomos de cobre tem a massa molar, certo? A massa molar é dada. E 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Cada hora eu vou organizar de um jeito aqui, para vocês perceberem que isso aqui é fixo, não importa como eu coloco. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, 1 mol tem a massa molar. Se o exercício não tivesse me dado isso aqui, eu pegaria esse valor na tabela. Agora eu vou voltar para o exercício e ver o que ele está me perguntando. O número de átomos. Então, meu X não vem embaixo do mol, vem embaixo do átomos. Existente em 10 elevado a menos 8 grama. Grama é a unidade de massa, massa embaixo de massa. Gente, cuidado, que essa potência induz a maioria a pôr esse valor embaixo aqui do átomo. Não posso, hein? Grama embaixo de grama. Meu X, agora a minha pergunta é o número de átomos. X embaixo de átomos. Pronto. Exercício da Fufu. Esse judia um pouquinho mais na conta, mas ele pede aproximadamente, né? Então, vamos fazer a regrinha de 3, ó. X vai ser 10 a menos 8 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 64, tá?
64 vezes x é igual a esse vezes esse. Você pode isolar o x fazendo 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 8, dividido por 64. Como você não tem calculadora, em alguns exercícios eu vou fazer a conta, tá? Em outros não, por causa do tempo. Eu faria assim, ó. Como ele falou aproximadamente, eu tiraria um zero daqui desse 10 para fazer 60 sobre 64. Tirando um 10 daqui, fica 22. Aproximadamente aqui é 1, né? Aproximadamente, ele falou aqui. Então, aqui dá 1. 22 com menos 8 dá um valor de quanto? 22 com menos 8. Quando a gente multiplica a potência de mesma base, a gente soma os expoentes. 22 com menos 8 dá 14. Então, aproximadamente, essa conta é 1 e essa potência aqui, 14. Tá aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, Arlese, não é tão difícil por ser da FUVEST, não é mesmo? Só que, gente, o pessoal pula quando vê mol, tá? Menos vocês não vão fazer isso. Então, uma carinha... Aqui é uma carinha do tipo, só isso? Aqui judia um pouquinho nas contas. Mas, gente, isso agora é o de menos. Eu não quero que você não faça o exercício porque você não sabe fazer conta. Tá? Então, agora, por exemplo, Arlese, eu não sei fazer conta. Faz na calculadora, por enquanto. Tá? Porque aí você não faz nada, né? Nem estuda mol, nem faz o cálculo, não pode. Depois, você vai treinando aí no braço, tá? Então, pegar mais um exercício, o exercício 3, tá? Da página 755 do setor B, tá, gente? A UERJ é muito parecida com a Unesp, viu? Tem uma bem semelhante. Para saciar a sede, uma das bebidas mais procuradas é água de coco, pois além de saborosa, é muito nutritiva. Um copo de 200 ml de água de coco, 200 ml, tem em média a seguinte composição apresentada na tabela a seguir. Bom, legal. Nossa, vou ter que fazer de tudo isso? Não. Vou ver de quem que ele está perguntando. Ele está falando que depois de você beber o copo dessa água, ele quer saber em relação ao cálcio, só o cálcio. Então, eu venho aqui, falou átomos de cálcio, então eu venho aqui no cálcio, é dele. O que eu tenho de informação? Depois de eu beber um copo dessa água, eu estou ingerindo essa quantidade de cálcio. Miligrama é unidade de massa, tá? Então, vamos montar a linha para o cálcio? Antes de fazer a pergunta. 1 mol de cálcio tem sua massa molar, que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. A massa molar do cálcio foi dada aqui. Tá vendo? Escrito massa molar? É a massa de 1 mol. Faça isso, ó, faz 1 mol, tracinho, 40 gramas. Se ele não tivesse me dado, você vai na tabela pegar esse valor. Agora, eu vou ver a pergunta. Número de átomos. Eu coloco X embaixo do mol ou embaixo do átomos? Embaixo do átomos. Eu quero o número de átomos quando eu tomo essa água de coco, que são 200 ml nesse copo. De cálcio eu tenho 20 miligramas, mas eu não posso colocar aqui miligrama, unidade de massa, embaixo de grama. Eu tenho que deixar na mesma unidade. 20 miligramas para grama, divide por 1000, tá? Se você descer, você multiplica por 1000, aquela escadinha, lembra que eu dei a parte da escadinha? Eu gosto muito de usar a escadinha para mol, tá? É grama, miligrama. Então, a escadinha miligrama está abaixo do grama. Se você for de grama para miligrama, vezes 1000. Se for de miligrama para grama, divide por 1000. Usando potência 10 a menos 3. Eu quero x, tá? Também essa continha aqui não judia. Esquece a potência. De 40 para 20 é a metade, não é? Qual é a metade de 6? 3. Aí você olha a potência. Então, a metade de 6 é 3, menos 3 com 23 dá 20. Então, tá aqui, ó, lindamente, a alternativa A, tá? Então, até agora, a gente trabalhou exercícios que envolvia apenas um tipo de elemento, ou era cálcio, ou era cobre, é só um, ou era ouro, né? O primeiro que a gente fez foi chumbo. Agora, eu vou pegar o exercício 4
que a gente trabalha a molécula, tá? Ele me deu aqui um aglomerado, tá vendo? De átomos C19H38O. Antes de ler a pergunta, isso aqui é uma molécula, não é um único átomo, né? Tem cálcio, hidrogênio, oxigênio, tudo aglomerado. Vou montar a linha. Tá vendo, gente, que eu não li a pergunta, tá? A linha dessa substância. O mol dessa substância que é molécula, porque eu tenho um aglomerado, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que tem a massa molar. Nesse caso, ele me deu também. Se ele não tivesse me dado, o que eu teria que fazer? Ir lá na tabela, pegar que o carbono vale 12, cada carbono vale 12, vezes 19 que eu tenho aqui, dá um total de 228. Mais os hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, mas como eu tenho 38, vai me dar 38, mais o oxigênio, que eu tenho 16. Somando tudo isso, dá esse valor, tá? Como ele já me deu, ótimo, não vou ter que fazer isso. Coloco esse valor aqui. Pronto, montei minha linha. Agora, vocês vão ler a pergunta para ver o que ele quer. Quantas moléculas? Meu X vem embaixo de mol? Não. Ah, mas é mol de moléculas, Alice. Mas se ele quisesse aqui, ele falaria quantos mols? Teria a palavra, tá? Quantas moléculas do X vem aqui? Ah, vamos ler o exercício, porque o exercício até que é interessante. Ó, para atrair machos para o acasalamento, muitas espécies fêmeas de inseto segregam compostos químicos chamados de feromônios. Aproximadamente 10 elevado a menos 12 gramas, massa embaixo de massa, de tal composto que tem essa fórmula, devem estar presentes para que seja eficaz. Quantas moléculas isso corresponde? Então, a pergunta está aqui, ó. Não vou usar o mol agora, tá? 10 elevado a menos 12 grama, grama embaixo de grama, x. Vamos isolar o x? X vai ser 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 2, dividido por 288. 282. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? Isolando o x, aqui divide. Aí, fazendo essa conta, se você fizer o 6 dividido por 282, vai dar aproximadamente 0,02, essa conta aqui. 23 com menos 12, multiplicação de potência, você soma os expoentes. 23 com menos 12 dá 11. Pronto. Só que eu não tenho aqui, né? Eu tenho que arrumar aqui. Passando duas casas para cá, ó, duas casas, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. E essas duas vírgulas casas para cá, expoente negativo. Aí você incorpora esse 10 elevado a 11. Menos 2 com 11 dá 9. Tá vendo, gente? E olha, considerado exercício muito difícil de ver, não são exercícios fáceis, tá? Então, gente, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês a lerem os exercícios, então agora vocês vão pegar os exercícios da apostila, o 5 e o 6 e o 7. Tentar resolver, tá? No exercício 5 tem duas perguntas. Ele está fazendo uma pergunta para o dióxido de enxofre, que é o SO2, e também para o monóxido de carbono, que é o CO. São duas perguntas dentro do mesmo exercício, tá? Então, você vai ter que fazer duas linhas, uma para o SO2 e a outra para o CO. Um mol de SO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de SO2, que tem a massa molar, que ele deu no exercício as massas molares de cada átomo. Agora, vocês vão ter que somar. Depois, vocês vão tentar fazer. E o exercício 6, que também é de molécula, tá? C9H8O4. Façam a linha. Nesse, ele já te deu a massa molar da substância. E o 7 da Unifesp, que ele não deu a fórmula molecular da substância, mas ele deu a fórmula estrutural, tá? Então, aqui, vocês têm que determinar a fórmula molecular da nicotina para trabalhar com ela. Apesar que ele deu a massa molar, não precisa nem da fórmula.
Você não sabe a fórmula da nicotina, mas ele te deu a massa molar dela. O mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas que tem a massa molar da nicotina, que é 162, está escrito no exercício. Esse não preciso nem de fórmula, tá? Gente, façam, não apague. Ai, não cheguei em nenhum resultado, não apague. Vai ter outro vídeo com esses exercícios. Aí você confere para ver onde você errou, tá? E outra coisa, gente, eu trabalho com vocês no colegial para que vocês consigam fazer os exercícios mais rápidos, né? Porque a gente tem que pensar no tempo do vestibular. Não dá para você fazer um exercício que, vou fazer em 10 minutos, 15 minutos. Então, também isso vocês têm que tomar cuidado. Às vezes, vocês fazem muitas regras de 3 sem necessidade. Se você fizesse apenas uma linha assim, ó, e embaixo fosse perguntando, fica bem mais rápido. Tá bom, gente? Então, aqui um beijinho para vocês, tá? Bom estudo. Daqui a pouquinho eu coloco os exercícios, esses 3, tá? Para vocês depois conferirem, eu aviso vocês. Beijo, viu, pessoal?